Bem-vindos mais uma vez, mais uma aula do nosso curso Seguindo Jesus. Você já deve ter percebido que falar de Jesus, ouvir sobre Jesus é muito mais fácil do que ser discípulo de verdade. Ser discípulo de verdade significa imitar Jesus, tentar fazer como ele fez, aprender a sentir como ele sentiu e também realizar as tarefas que ele deu. Os discípulos eram discípulos porque estavam seguindo o seu mestre e fazendo tudo o que ele mandava fazer. É um grande desafio para nós hoje fazer isso, porque nós não temos um Jesus aqui de carne e osso nos instruindo como um mestre visível. Então nós precisamos exercer muita responsabilidade para conseguir colocar isso em prática. É um grande desafio, com toda certeza, mas você deve contar com o apoio de outros discípulos, buscar esse apoio e assim encorajar quem está do teu lado e se sentir encorajado também. Eu espero te encorajar e ser encorajado por você a viver uma vida cristã autêntica. Uma das coisas muito impressionantes no ministério de Jesus é a sua relação com a multidão, com o povo em geral. Hoje nós vivemos uma situação assim, conturbada em relação à sociedade. Você deve ter aqueles com quem você se identifica e outros com os quais você não se identifica. E a situação está cada vez mais polarizada. É muito fácil amar certas pessoas e muito fácil odiar certas pessoas. Jesus não viveu num contexto tão diferente assim. Ele também viveu numa época conflagrada politicamente, havia muita disputa, havia muita raiva, muito ódio, havia muitos sentimentos de discriminação, tanto no aspecto político quanto no aspecto religioso, né? Especialmente os pecadores eram discriminados pelos religiosos e vice-versa. Era uma situação complicada. Como que Jesus lidou com isso? É importante a gente olhar para o texto bíblico, especialmente os textos que nós trabalhamos essa semana, para seguir o exemplo de Jesus, senão a gente vai acabar seguindo o nosso próprio coração ou seguindo a vontade dos outros, imitando o que eles fazem. Nós olhamos para Jesus para imitar o que ele fez, e é impressionante como que Jesus fez. Nessa semana, você deve ter lido os textos e sabe que Jesus, ele saiu pelos povos, pelas vizinhanças, pregando o Evangelho. Jesus ia até as pessoas e aqui já está um grande desafio para nós. Nós estamos acostumados a nos fechar no nosso mundo e querer que aqueles que têm interesse na gente venham até a gente. A gente não tem muita disposição de ir. E isso aqui é um grande desafio para nós. A gente deveria ir. Se é para imitar Jesus Cristo, olha que bofetada no meu rosto, no teu, a gente deveria ir até as pessoas para atendê-las. Jesus fazia isso constantemente. Jesus viajou pelos povos circunvizinhos, curando os enfermos, pregando o evangelho, servindo as pessoas. E ele fez isso indiscriminadamente. Você tem Jesus com o povão, você tem Jesus com as autoridades religiosas, né? A única classe que Jesus teve assim uma certa distância, talvez não por opção dele, foram com os líderes políticos, os governadores políticos da época, pelo menos os que representavam Roma. Bom, Jesus nessas andanças, ele viu que as multidões estavam desamparadas como ovelhas sem pastor. De fato, para onde Jesus ia, se juntava gente procurando ouvir, procurando ser acudida nas suas lutas e dificuldades, enfermos, endemoniados, gente curiosa. Mas onde Jesus ia, vinha aquela multidão atrás dele, querendo auxílio, querendo direção, querendo luz, querendo amparo, né, querendo ouvir as suas palavras, e que eram palavras extremamente sábias. Então Jesus percebeu, ele teve a sensibilidade de perceber que todo aquele povo estava perdido. Você tem essa sensibilidade em relação ao mundo ao nosso redor? Consegue perceber quanto eles estão perdidos? Esse é o primeiro ponto, a capacidade de perceber. Uma outra coisa importante de notar é que Jesus não só percebeu, ele se compadeceu por todas aquelas pessoas. O texto diz que ele ficou cheio de compaixão. Jesus se importou com elas. E aí é que vem algo interessante. A compaixão de Jesus, ela nunca é improdutiva. Toda vez que nós vemos Jesus se compadecendo de alguém, geralmente ele intervém, ele cura, ele expulsa o demônio, ou ele dá uma direção precisa, específica, que poderia sanar aquele problema que despertou a compaixão dele.
A compaixão de Jesus nunca é um sentimento barato. Hoje, por conta da distância e da facilidade com que nós recebemos informação, não é difícil a gente receber uma informação dramática, né, uma calamidade que aconteceu em algum lugar. Nós olhamos para aquilo, nós sentimos pena, mas é difícil colocar nossa compaixão em exercício, fazer alguma coisa importante ou pequena que seja, mas que demonstre uma compaixão em ação, indo de encontro à necessidade que despertou a nossa atenção. Jesus não, Jesus ele sempre se movia. E pensa comigo como é que era complicado. Jesus era o Verbo encarnado, o Filho do Deus vivo, ele tinha sobre si uma porção do Espírito Santo que lhe dava poder e autoridade para realizar tudo aquilo, e as multidões começaram a se movimentar em direção a ele. Mas havia um problema, ele era só um. Ele era só um. Mesmo para ele, seria demais, enquanto Deus encarnado, atender todas aquelas multidões. Era humanamente impossível. E é importante que você entenda que Jesus, naquele momento, estava encarnado num corpo humano. Então era humanamente impossível atender toda aquela demanda, sanar o desejo e a ansiedade de todas aquelas pessoas ao mesmo tempo. E isso era o que ele estava vendo, fora o que ele não conseguia ver de gente nas outras cidades também, como ovelhas sem pastor. E como que Jesus encarnou a sua compaixão? Ele chamou os seus discípulos e desafiou eles a orarem para Deus mandar mais trabalhadores. Jesus comparou aquela multidão, tanto com ovelhas que estavam perdidas, mas ele também via elas como uma seara. Não é o nosso contexto, a gente não está acostumado com plantação. Talvez você tenha visto uma plantação de milho como eu vi na minha infância, e ela é bonita, né? Desde o momento que começa a nascer, muito verde, e vai crescendo, mas quando chega na época da colheita, toda aquela plantação de milho, ela perde a cor, ela começa a ter cor de palha, e isso demonstra que já está na hora de colher o milho, especialmente para processar o grão seco, né? Não o grão verde como a gente costuma comer. Então, quando a gente vê aquilo, já perdeu a cor, está na hora de colher, precisa de trabalhador para colher logo, senão acaba perdendo toda a plantação. Jesus está falando, não é de milho, é de trigo, né? Mas também era visível para qualquer pessoa da época quando a plantação já está pronta para a colheita. E Jesus olhava para aquelas multidões vindo até ele e fala, está pronto. Está na hora certa de começar a grande colheita, de começar a colher os frutos, né, do reino, da vontade de Deus. Só que tem poucos trabalhadores. E aí ele desafia os discípulos a orarem, a intercederem, peçam ao Pai de vocês que providencie mais trabalhadores. Já é a terceira lição para nós nessa aula. Nós precisamos clamar a Deus que levante mais pessoas para colher. Eu estava vendo essa semana um testemunho de um rapazinho que você deve ter conhecido. Ele apresentava um programa lá no SBT, era Bom Dia e Companhia. Ele ficava gritando PlayStation, PlayStation. O nome dele é Yudi. E esse menino, ele veio da matriz do candomblé, toda a sua família do candomblé, ele cresceu no candomblé, e ele ficou rico muito cedo, ficou famoso muito cedo, e logo na sua adolescência e juventude ele se perdeu, tanto no álcool quanto na vida luxuriosa. Ele estava completamente perdido, ele conseguiu gastar todo o dinheiro que ele tinha em bebida, em festa, em confusões aí dos seus desejos. Só que em um determinado momento, Deus alcançou ele, e hoje ele tem usado a sua influência para contar o que Deus fez na vida dele. Eu vejo que o Yudi é uma resposta dessa oração, mais alguém para proclamar o Evangelho e colher os frutos e conduzir as pessoas para a crença no Deus vivo e no seu Filho Jesus Cristo. Nós devemos clamar que mais conversões como do Yudi aconteçam. Não só a conversão de famosos que têm uma influência nas redes sociais, mas também de gente simples. De gente do meio do bairro, para que eles se tornem missionários, levando o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo, ok? Jesus trabalhou incansavelmente e pessoalmente buscando, curando e ensinando as ovelhas perdidas. E Jesus também trabalhou por elas, né? Foi diretamente que ele fez isso, mas ele também trabalhou por elas indiretamente, treinando os discípulos para eles fazerem o mesmo.
É até engraçado, porque em um dos evangelhos, Jesus diz: orem para Deus mandar mais trabalhadores. E daqui a pouco aparece Jesus escolhendo os 12 e os enviando de 2 em 2. Ou seja, os discípulos também se tornaram eles mesmos resposta para a sua oração. Às vezes a gente deve orar sim, para Deus levantar mais trabalhadores. Mas ao fazer essa oração, a gente deve se incluir na resposta. Será que Deus não está nos convidando a ser resposta para a própria oração que nós estamos fazendo? E não raramente sim. Todos nós, todos os cristãos são chamados a serem testemunhas do que Jesus Cristo fez e colaboradores na obra do reino. Jesus nos chamou para sermos servos dele. Então, se nós oramos por mais trabalhadores, nós devemos estar dispostos a sermos esses trabalhadores. E os discípulos oraram e depois se tornaram. Eles saíram de 2 em 2. Só que antes de Jesus mandá-los, Jesus deu várias instruções precisas e básicas que convém a gente notar. Jesus ele deu umas instruções que são no mínimo estranhas para nós. Ele falou: vocês vão de 2 em 2, não sozinho. Ele disse para eles não irem para as ovelhas, para os samaritanos, para os gentios, mas sim para as ovelhas perdidas de Israel. Para não levar bolsa, para não levar dinheiro, para não levar uma segunda troca de roupa. Era para eles irem praticamente sem nada, buscar uma casa que eles recebessem, ficar nessa casa. Então, são instruções, no mínimo, curiosas, vocês hão de convir. Se alguém vai partir para o campo, se alguém vai trabalhar, a gente, quando a gente vai para a viagem, a gente tem medo de não esquecer nada. A gente quer levar, você saiu de férias com a sua família, você quer levar aquilo que você tem certeza que vai precisar, então você sabe como é que é. É até difícil viajar com pouca mala, né? A gente quer colocar tudo lá. Só que Jesus deu instruções contrárias, era para levar quase nada, era para levar simplesmente o básico e muita coisa que se consideraria necessário, Jesus falou para deixar, não levar. E isso tem uma razão de ser, né? São várias as instruções, e essas instruções que Jesus deu visa atender a demanda ou a falta de experiência dos discípulos, igual eu e você. Quando a gente é chamado para realizar essa tarefa, talvez a gente pense: mas para isso eu preciso disso, mas para isso eu preciso daquilo, para me tornar um proclamador da palavra eu preciso de um seminário, eu preciso de um treinamento, eu preciso de uma Bíblia assim, eu preciso de um livro assado, eu preciso saber falar, e a gente começa a pensar em tudo que se precisa para realizar a obra. Só que quando a gente olha para a lista que Jesus deu, é diferente. A lista dele não tem essas coisas que a gente julga necessárias. Pelo contrário, Jesus vai para o básico, porque quando nós vamos realizar a obra de Deus, é Deus quem nos capacita e nos dá aquilo que nós temos necessidade, né? É Ele que nos ampara. Então, Jesus define a quem ir, a quem não ir, o que levar. Também define como se portar em cada cidade, em cada povoado, o que dizer e até mesmo o que fazer, tanto em caso de ser recebido, quanto em caso de não ser recebido. São instruções muito óbvias que você deve tomar nota, porque eu creio que tanto eu quanto você vamos tentar colocar em prática essa missão, essa tarefa de ir de 2 em 2. Vamos lá? O versículo dessa semana é: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mais para frente eu vou trabalhar aqui o mistério por trás desse versículo. Por ora, vamos lá. Por que de 2 em 2? Porque é importante você estar bem acompanhado. Jesus, ele é sensível à sua inexperiência e também à sua insegurança. Por isso ele enviou de 2 em 2 os discípulos, e convém a nós também não ficarmos nos aventurando por aí sozinho. Nós devemos ir com outra pessoa. Assim nós temos a experiência de 2 aglutinada e também a confiança de ter companhia, de ter alguém do lado como testemunha, como intercessor, como alguém que ampara, nos lembrando de fazer algo, ou tendo uma percepção diferente da nossa e somando a nossa, para a gente
conseguir cumprir a vontade de Deus. Então, de 2 em 2. A minha dica para você é que você encontre um parceiro nas visitas que você quiser fazer. Que você encontre um outro discípulo de Jesus e vá com ele. Não precisa ser alguém mais experiente que você, pode até ser menos experiente que você, mas é importante você ir com outra pessoa, né? A outra instrução é para ir aos desviados. Antes de você se aventurar com os perdidos, com os ateus, antes de você se aventurar com aqueles que são devotos de outra ideologia e por ela são apaixonados e têm tremendas restrições ao cristianismo, primeira tarefa, Jesus instruiu os discípulos para irem para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, para aquelas pessoas que já tinham um conhecimento prévio e até mesmo uma noção de que estavam desviados e precisavam voltar para a casa do Pai ou voltar para o aprisco. Lidar com essas pessoas é mais fácil porque a gente já tem uma base em comum. Então, para o seu treinamento, para você que está seguindo Jesus e quer ser um instrumento útil nas mãos dele, arranje um companheiro e depois, ao invés de ir lá longe, vá para aquelas pessoas que você conhece, que sabe que estão frias na fé, ou que sabe que são simpatizantes da fé, ou que pararam de ir à igreja, algum parente, algum amigo. Tente ir nessas pessoas e falar com elas e trazê-las de volta, tá? Outra instrução é sem preocupações com o que levar. Bom, eu penso que, primeiro que nós somos super preocupados, devemos diminuir a nossa preocupação, não é? Devemos diminuir a nossa lista do que é essencial. Essencial é ir, e ir com o peito aberto. Agora, outro problema é que quando a gente vai, nós encontramos muitas necessidades. E se nós não vigiarmos, nós começamos a perder o foco da missão. Jesus não está mandando eles fazerem ação social. Jesus está mandando eles pregarem o Evangelho. É para eles orarem para os enfermos, é para eles expulsarem os demônios e depois proclamar o reino de Deus. Simples, simples. Só que se eles levarem muitas coisas, eles vão começar a se envolver, a atender outras necessidades que não é objetivo daquela missão. Isso pode ser uma distração. Eu entendo que Jesus Cristo estava pensando nisso ao dizer para eles não levarem muito, não levar dinheiro, não levar roupa, mas ir com a cara, com a coragem, com a disposição de pregar o Evangelho. Outra instrução é que eles não deviam impor aceitação. Muitas vezes, porque nós estamos pregando algo que nos é caro, importante, precioso, que é o Evangelho, nós achamos que as pessoas têm que receber. E nós nos sentimos ofendidos quando eles não aceitam a nossa pregação, quando eles não aceitam a nossa mensagem. E aí de disposição, nós nos indispomos com as pessoas. Não, você precisa aprender a não impor. O alvo é pregar para o máximo de pessoas possível, né? Então você chega, você anuncia, você diz paz seja sobre essa casa, e se houver ali um filho da paz, ótimo. Se não, recolha a bênção e vai para a próxima. Jesus fala que tem muita gente para alcançar. Não convém ficar martelando, né, em ferro frio. Não convém fazer isso. Não convém impor sobre os outros a obrigação de aceitar o Evangelho. Como diz um outro versículo, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Nós não podemos criar uma onda espiritual. Nós só podemos surfar essa onda espiritual. Tem alguns corações que o Espírito Santo está trabalhando. Tem outros que Jesus ainda não está trabalhando. Quando Paulo e Silas estiveram pregando na cidade de Filipos, ou não sei, Paulo e Barnabé, não sei muito bem, eles pregaram no lugar de oração, onde as pessoas estavam ali, muitas pessoas estavam ali, mas Deus abriu o coração de Lídia para ela receber a mensagem. Percebam, Deus agiu no coração dela, e uma vez que o coração dela abriu e ela creu, aí eles começaram a discipulá-la. Eles não ficaram preocupados com os outros, que Deus não abriu o coração, continuaram pregando para eles, mas não insistentemente ou impondo que eles tinham que aceitar e pronto. É uma obra espiritual, é Deus quem abre o coração das pessoas e ponto. Outra coisa, aproveitar ao máximo a oportunidade.
É o mesmo exemplo de Lídia. Uma vez que ela aceitou, eles não, então tá, vamos te batizar, agora segue. Não, eles discipularam ela, eles começaram a encontrar com ela diariamente, eles se hospedaram na casa dela, eles investiram tempo nela. Então, se você começa a procurar alguém, você visita junto com outra pessoa, a pessoa aceita a visita, fique nessa casa. Comece um estudo bíblico semanal nessa casa. Olha, eu quero vir aqui toda semana para a gente ler a Bíblia e orar junto, porque você demonstrou interesse, eu quero aproveitar esse interesse teu. E faz algo continuado, né? Não joga a sementinha e vai embora. Joga a sementinha e começa a aguá-la semanalmente para ela germinar e produzir o reino de Deus na vida daquela pessoa, naquela família e naquela casa. É importante que a gente nem tente abraçar todo mundo e nem seja raso, né? Alcancei esse, beleza, passa a régua, vou para o próximo. Não, alcança, solidifica, fundamenta e depois parte para a próxima, né? Aproveite ao máximo a oportunidade que Deus deu, persevere com quem aceitou, não parta para o próximo antes de avançar com o anterior. Outra instrução é pregar e servir. É para chamar ao arrependimento através do Evangelho. Não é através da simpatia, não é através do carisma, não é através das boas obras, das ações. Elas são parte da nossa identidade, mas não é isso que vai converter as pessoas. O que converte a pessoa é ouvir a mensagem do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas como crerão se não há quem pregue? Então, nosso papel primordial é pregar. É falar do Deus vivo, falar do juízo que está sobre toda a raça humana e falar da salvação que está em Cristo Jesus. A má notícia e a boa notícia tem que ser proclamada para que haja conversão. Mais uma, ciente das dificuldades. Jesus falou no versículo que nós estamos decorando essa semana: eu estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobos. Dá para imaginar que situação, você como ovelha ser enviada para o meio dos lobos? Imaginar um lobo no meio das ovelhas já é algo terrível, agora uma ovelha no meio de lobos, aí é a construção de uma catástrofe. Então Jesus, ele não mentiu sobre a dificuldade de viver o reino de Deus e de proclamar a mensagem. Quando Jesus nos envia de 2 em 2, Ele está nos enviando para um ambiente hostil. Ele está nos enviando para pessoas que querem nos devorar de fato. Então é importante que a gente saiba se portar. A primeira coisa é que a gente não pode virar lobo, nós somos ovelhas. Nós não podemos cair numa confusão de estar mordendo os outros como se a gente fosse lobo também. Eu vejo muito cristão caindo nessa armadilha, especialmente quando se enche de paixões ideológicas, paixões políticas ou até mesmo paixões religiosas. Não é porque nós somos ofendidos por causa de Jesus Cristo que nós viramos lobo também e mordemos e rosnamos também e montamos matilhas para atacar os nossos inimigos. Nós somos ovelhas. Ovelhas no meio de lobos, não devemos temer, porque a nossa vida, a nossa vitória já está garantida, mas também não devemos ser ingênuos. E é por isso que Jesus fala: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a gente não vai se colocar em risco, a gente não vai criar situação para nos prejudicar, nós não vamos buscar isso, nós não amamos o sofrimento, nós não amamos a perseguição. Jesus não fez isso. Várias vezes Jesus fugiu da contenda, Jesus escapou das armadilhas, ele foi prudente. Por outro lado, Jesus foi simples, como uma pomba. Jesus foi inofensivo, ele era fiel a uma demanda que era pregar o reino de Deus, e ele não se tornou apaixonado de maneira radical por outras bandeiras. A bandeira dele era uma só. Então a gente também tem que manter essa bandeira, tem que ser simples, tem que ser puro. É uma coisa e ponto, é pregar o reino de Deus e ponto. Outra coisa importante a respeito disso é que quando a gente prega o Evangelho, vocês leram durante a semana, muitas vezes a gente quer que o resultado seja amor, solidariedade, harmonia, simpatia. Quando a gente vê o começo da igreja lá em Atos capítulo 2, fala que aqueles que se converteram, eles perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, e eles contavam com a simpatia de todo o povo da cidade de Jerusalém. Só que a gente deseja isso. E isso já aconteceu várias vezes na história, dos cristãos contarem com a admiração e o respeito das pessoas ao seu redor. Mas mais vezes ainda aconteceu o contrário, dos cristãos serem perseguidos por conta da sua fé.
E Jesus alertou: se perseguiram o mestre, vão perseguir também os seus discípulos. Não tem como evitar isso. E Jesus até fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A mensagem do evangelho divide. E em muitos momentos, um pai vai se voltar contra um filho que se converteu, ou um filho vai voltar contra um pai que se converteu. Nos países islâmicos de hoje isso acontece. Quando alguém se converte, é praticamente uma sentença de morte. Ele é despejado, ele é rejeitado pela família, é expulso de casa. Isso tem acontecido hoje. Muitas vezes é morto por conta da sua fé. Então, entendam isso. É importante que você coloque isso. E isso não deve te assustar. Cada vez mais os cristãos são perseguidos e isso deve aumentar daqui em diante. Você tem que estar ciente dessas dificuldades. Jesus avisou os seus discípulos que assim seria e é assim que vai ser mesmo. Por outro lado, você deve estar convicto da autoridade e do poder. Os discípulos não seguem em seu nome. Eles estão indo em nome de Jesus proclamar a mensagem e o reino de Jesus. A autoridade do nome de Jesus lhes dá poder sobre as doenças, sobre os demônios e sobre os principados e potestades. Eles não estão sozinhos nem desamparados. Quando Jesus mandou os discípulos, ele soprou sobre eles: vocês vão cheios do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo instrui e capacita diante de todos os desafios. É por isso que a gente não teme, mesmo em face da morte. O que capacitou irmãos e irmãs nossos a enfrentar a agonia da fogueira, da decapitação e de outros problemas, senão a convicção de que Jesus estava com eles, lhes amparando. E não foi isso mesmo que aconteceu. O próprio Estevão foi recebido de pé pelo Senhor Jesus Cristo por ocasião da sua morte num apedrejamento. Ele foi derrotado? Não, ele venceu. E ele foi honrado por Jesus, que o recebeu de pé. E isso que eu quero para mim e quero para você também. Bom, todos os textos dessa semana apontam para o que aconteceu. Os discípulos foram enviados de 2 em 2 e eles saíram de 2 em 2 e eles ficaram admirados de ver que eles puderam curar, que eles puderam expulsar os demônios e que eles conseguiram proclamar o reino de Deus. Eles experimentaram colocar em prática a tarefa que Jesus deu. E o meu desafio para você nessa semana e daqui em diante é experimentar. É o desafio para nós dois, é o desafio para a gente como igreja de Cristo. Que tal experimentar fazer isso? Eu acho que a gente não tem experimentado o poder do reino de Deus, muitas vezes porque nós estamos numa vida muito para dentro, sem coragem de sair e fazer o que é necessário fazer. Então eu quero te convidar a ousar colocar isso em prática. Ousar ir na casa de alguém, orar com alguém. E se você já fez, fazer de novo, voltar lá e insistir. E se não te receberem, faz como Jesus ensinou: bate o pó da camisa: olha, eu estou livre do teu sangue, eu estou demonstrando meu amor por você, você não quer, é um problema teu, eu te respeito, eu vou para o próximo. E vai. Jesus fala para a gente fazer assim. Há muita gente para ser alcançada. Bom, eu espero que você tire proveito disso, que você compartilhe com o teu grupo, com as pessoas que você ama, que estão te incentivando e que você deve incentivar também, e que Deus te abençoe de uma maneira grandiosa. Posso orar por você? Senhor, é um grande desafio para nós, agora no século 21, imitar os discípulos naquele primeiro século, do começo da proclamação do teu reino. Nos dá a mesma ousadia que eles tiveram, a mesma coragem de testar, colocar em prática essa tarefa. Eu fico imaginando como que eles viram Jesus fazendo, até o momento que Jesus falou para eles: agora vão e façam vocês, eu vos envio, de 2 em 2. Deus, nós temos ouvido tanto tempo já sobre o que Jesus fez, sobre os seus milagres, sobre o seu poder, como temos visto o seu próprio poder nas nossas vidas. Agora nós queremos ver esse mesmo poder agindo através de nós, de encontro a outras vidas. Por isso, derrama sobre nós ousadia, coragem e capacitação para sermos as tuas testemunhas, as ovelhas enviadas por meio de lobos, mas que triunfam no meio dos lobos. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática a nossa missão de fazer discípulos em todas as nações, até que o Senhor volte. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.